E aí galera, de boa? Hoje nós estamos aqui no jornal IAPG para falar um pouco sobre a nossa querida região norte do Brasil, lá onde tem o Pará, o Amazonas e tudo mais, beleza? Vamos entrevistar algumas pessoas agora, lá dentro da biblioteca, e é isso aí, bora! Chegamos aqui na biblioteca agora e nós já vamos entrando. Já posso ver ali o nosso cara que será entrevistado agora. Ele é o dono do Black Power mais bonito de IAP, que ele precisou do Black Power para poder caber o cérebro todo dele. Vamos entrevistar ele ali. Opa, tudo bom? Tudo. Meu nome é Thiago, qual que é o seu nome? Prazer, Dr. João. Dr. João. Legal, legal. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? Não são muitas, mas são algumas. Sobre a hidrografia da região norte, que eu fiquei sabendo que você é bem familiarizado com lá. O que é a Bacia Amazônica? A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela drena terras, perdão. Tanto do Brasil, como do Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Guiana. Tá, então você está me dizendo que esses países são o que ela compõe. Exatamente. Sendo que a maior parte da bacia se encontra no Brasil. Legal, legal. E qual é a sua importância? Não a sua, porque você é um cara importante, mas é irrelevante. Qual é a importância da Bacia Amazônica para a sua economia? A importância da bacia é que, pelo rio que nela existe ser muito grande, ela tem um grande potencial hidrelétrico. E devido à grande quantidade de água nela presente, o custo do estado com a água é muito baixo. Legal. E sobre o clima amazônico, que é mais ou menos a mesma área, como que o clima amazônico altera ali a nossa área amazônica? O clima ele é praticamente determinado como eu estava estudando aqui agora há pouco, pela massa equatorial continental. Ela é muito importante não só para o Amazonas, mas como para o nosso país, porque é por essa massa que toda a umidade produzida no norte vai ser dispersada para o resto do país. E então, são as principais características disso? As características dessa região, desse clima, vai ser as temperaturas mais elevadas, né? Uma média de 24 graus anualmente aí. E também são a quantidade muito grande de chuvas, devido a ser uma região muito quente e pela disponibilidade de água. Ela evapora muito fácil e assim cria um ciclo. Legal, muito obrigado. Foi muito bom te entrevistar. Cuide do seu cabelo. Oi, agora vamos falar com o Alisson, que está ali. Ele é bacharelado em geografia e ele vai falar um pouco para nós sobre a ocupação e a demografia. E aí, Alisson, tudo bom? Então, como que foi a ocupação na região norte? Então, quando os colonizadores vieram para o Brasil, eles tinham muito interesse nos produtos naturais da floresta amazônica. E isso levou muito o interesse deles para vir para cá. Legal, legal. E quais foram os incentivos para isso? Os incentivos foram dados principalmente pelo governo, que ele ampliou os investimentos na infraestrutura, né, da região, trouxe bastante vantagem econômica para a criação de empregos no setor industrial. Aí também teve a implantação da Zona Franca de Manaus, que deu bastante disponibilidade de terra com o preço favorável para os imigrantes que viessem e pudessem morar aqui. Legal, muito obrigado. É isso aí. Oi. Acho. Então, agora nós vamos entrevistar um cara que ele não é do Brasil, ele é belga. Ele se chama David. Ele é bacharelado em, acho que, biomas. Mas ele não sabe falar português, então nós vamos fazer apenas uma pergunta para ele. Buenos dias. Bonjour. So, what are the wood types in the north region of Brazil, and what are their characteristics? Eh ben, nous avons 3 forêts. Nous avons la forêt d'Iguapa, qui, elle, se trouve dans une zone où il y a beaucoup de rivières, et alors, pendant l'année, elle se inonde beaucoup. Nous avons aussi la Várzea, qui se trouve un peu au-dessus de la Forapé, et elle s'inonde aussi pendant l'année. Et pour fin, nous avons la terre firme, qui est dans une partie plus au-dessus de toutes les autres petites forêts, et elle s'inonde pas parce qu'elle est au-dessus, et alors elle va pas s'inonder. Magnífico! Muito obrigado. Agora nós nos teleportaremos para o Centro de Estudos Acadêmicos aqui no nosso lugar. Bora! Chegamos rapidinho aqui no residencial e agora nós vamos entrevistar um cara que é muito bom. Esse cara, ele vai falar para nós um pouco sobre o extrativismo. Vamos ali com ele.
Opa, tudo bom? Oi, bom. Esse aqui é o Gabriel Jesus. Ele é formado em agricultura e em tudo mais nessa área. Então, Gabriel, quais são os tipos de extrativismo lá na região norte? Então, lá na região norte, a gente temos extrativismo vegetal, animal e mineral. E também temos as maiores indústrias, são o Vale, que é a indústria de minério de ferro, e temos a Petrobras, que é de petróleo, que é bem forte. Muito obrigado. Obrigado. Como você também é bom em assunto de agropecuária, queria tirar algumas dúvidas também para você. Queria saber quais são as principais criações de animais aqui na região norte. Então, as principais criações de animais são os bovinos e os búfalos. Os bovinos têm a representação de como o segundo maior criação do mundo. E também nós somos representados como a terceira maior venda de carnes do mundo também. Oh, glória. E os búfalos, eles são considerados 59,1% da produção do Brasil, principalmente em 2 estados, que são o Amapá e o Pará. E o meio de transporte na região norte, sim. como que funciona? Então, depois de 1967, com a criação da Zona Franca de Manaus, começaram a ter muitas inovações, ou seja, carros lá não são uma coisa que é muito sucesso, sabe? Porque tem muita mata lá, então é um sério problema. Então eles usam muito o barco e usam também os aviões. É isso aí. Agora que nós entrevistamos o Gabriel e ele me entrevistou por algum motivo, vamos entrevistar o Pão de Queijo, que ele é muito inteligente, eu acho, mas ele sabe do assunto. Vamos lá. E aí, de boa? Opa, tudo. Bom, fiquei sabendo que você sabe muito sobre território em debate lá na região norte. É minha área, verdade. Sua área. Então tá, vou te fazer uma pergunta bem simples e depois eu faço uma mais complicada, tá? Sem problema. Quais são as principais questões fronteiriças de lá? A mais recente foi a tentativa de divisão do estado do Pará em 3, que foi o estado do Capajó, do Pará e do Carajá. Carajá. Legal. E quais são os planos de ação da região? Foram vários também, teve o Plano Cobra, o Projeto Sivan e o Projeto Calha do Norte, que foi a construção de várias bases militares ao longo da fronteira da Amazônia. Legal, legal. É interessante saber que você sabe desse assunto, porque eu não sei nada. Então, muito obrigado. Obrigado. Agora nós vamos fazer uma ligação externa aqui com o nosso amigo João. Ele está lá longe e agora nós vamos fazer para ele explicar mais um pouco sobre relevo. Alô, João, de boa? Então, eu quero te perguntar algumas coisinhas bem rápido. Quais são as fronteiras que o Brasil na região norte faz? A região norte brasileira faz fronteiras com a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Internamente, limita-se com as regiões Nordeste e Centro-Oeste. Os estados que compõem a região norte são Amazonas, Pará, Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. Tá, e o relevo? O relevo da região norte do Brasil é caracterizado pela presença de planaltos, planícies e depressões. A maioria das altitudes do relevo brasileiro se encontram no escudo das Guianas, no Planalto Residual Norte Amazônico, na divisa do Brasil com a Venezuela. Então beleza, obrigado, João. Até mais. Então, galera, essa foi a primeira edição do nosso querido jornal IAPG. Espero que vocês tenham aprendido bastante e que vocês estejam esperando a próxima edição do nosso jornal. Falou!